Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Cláudia, sou da Livraria da Travessa. Queria agradecer vocês pela presença. Essa semana a gente iniciou o nosso ciclo feminista na Livraria da Travessa, primeiro dia na terça-feira. E hoje, com uma parceria com o Museu do Amanhã e os amigos do museu, a gente conseguiu esse espacinho aqui para ampliar um pouco mais o nosso bate-papo, sair um pouquinho de dentro da livraria. O evento ele acontece em parceria com o Colégio Pedro II, a Escola Parque, a Rádio MEC, todas as editoras parceiras, hoje no caso a editora Zahar, que junto com a nossa curadora Lívia Magalhães pensaram e conseguiram trazer a Jaque para dar um pouquinho da experiência dela, trazer um pouco da história das mulheres no esporte, que é o tema da nossa mesa de hoje. E a mesa vai acontecer com a presença da Lívia, que é a nossa mediadora e curadora máxima do ciclo, com Daniela Afonso, que é diretora do Museu do Futebol de São Paulo. Muito obrigada por ter vindo para esse dia. E é isso. No final do bate-papo, a gente vai fazer um pequeno sorteio de uns livrinhos e de um kit. Então, quem ainda não tiver recebido a senha, por favor, me sinalize que eu vou entregar para vocês. Tá bom? No mais, muito obrigada. Bom, como a Ana falou, meu nome é Lívia, Lívia Magalhães, sou professora de História da Universidade Federal Fluminense, na graduação e da pós-graduação. E eu estudo, essa mesa para mim ela é muito especial também porque minhas pesquisas são sobre esporte, mais especificamente futebol e ditadura, e também sobre gênero, né? Então esse ciclo tinha tudo a ver, eu falei, tem que ter uma mesa de esporte, e eu quis convidar a Daniela, que eu já acompanho bastante por estudar também futebol, o museu, tem um evento muito legal a cada 4 anos, de debate e tudo. E a Jaque, que eu acho que não precisa, né, da gente apresentar muito também, que todos nós conhecemos. Queria agradecer muito vocês. A gente vai fazer uma dinâmica, né? Elas vão falar um pouquinho, vai começar pela Daniela, depois a gente passa a palavra para a Jaque e a gente abre para um debate com vocês, tá? Mas é um bate-papo também, a gente até conversou ali atrás, se elas sentirem que em algum momento uma tem algo a acrescentar e tudo mais, a gente vai fazendo uma coisa um pouco mais aberta. A gente mudou só um pouco aqui como estava organizado para vocês enxergarem melhor os slides que vão ser passados, depois a gente volta para o bate-papo. Tá bom? Obrigada a todos pela presença com esse tempo e com essas ameaças de chuva. Boa tarde a todos. Como a Lívia já me apresentou, eu sou a Daniela. Eu atuo no Museu do Futebol que fica em São Paulo, lá no estádio do Pacaembu. Não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer. E é um museu que tem 10 anos, é um museu recente. E por conta disso eu trago um pouco da história de como o museu atuou aí na memória do futebol feminino no Brasil. Mas eu trouxe aqui não só isso, mas também uma reflexão, que é a reflexão que a gente faz lá no museu, a respeito de como de fato a mulher no esporte tem, qual o lugar disso na história, qual o lugar disso hoje, qual o papel que instituições de memória, como o Museu do Futebol, como outros museus, como outras instituições têm nessa discussão, né? Então eu queria, para pontuar, gosto sempre de trazer imagens e alguns textos que eu acho que para esse debate é muito importante a gente entender o que já foi falado sobre a mulher no esporte. Então eu trouxe aqui alguns textos de várias épocas diferentes do nosso país. Eu costumo dizer que eu me descobri feminista, na verdade, depois que eu fui trabalhar com esporte, porque foi quando eu senti o impacto mais forte na minha trajetória profissional de como que a desigualdade de gênero impactava e muito no trabalho, nas relações, na interpessoalidade, seja porque eu sou uma mulher dirigindo um museu sobre futebol, então é claro que em reuniões de diferentes instâncias ficam fazendo aquelas piadinhas, né? Se eu sei o que é impedimento, né? Aquela coisa, se eu sei a escalação do Corinthians de 1954 ou da seleção de 1958. E não só por isso, né? Por esse incômodo, por essa relação às vezes muito jocosa, mas por perceber que o esporte é tão popular no Brasil quanto o futebol,
praticamente não se conhece a história feminina nessa modalidade. E eu mesma, quando entrei no museu, durante muitos anos, no início do trabalho lá, não conhecia. E na verdade, não faltava um clique para despertar, para a gente ir atrás dessa história, né? E quando você começa a estudar a trajetória das mulheres no esporte, de modo geral, não só no Brasil e não só no futebol, é impossível você não ser feminista, porque a gente vai entender um pouquinho agora, né? Eu vou começar aqui com uma frase... Não, mas é ótimo. Bom, enfim, temos aqui a nossa primeira medalhista. Só para passar o slide, como é que está travado? Onde que ela falou aqui? Você falou que eu só não podia apertar o do meio. Só porque é coisa de mulher? Não, é só porque tinha um texto que eu queria que a gente lesse em conjunto, um parágrafo. É isso. Travou. Tá. Bom, então eu vou adiantando para também não tomar muito tempo. Eu não sei se todo mundo sabe, vou começar aqui por uma frase do criador dos Jogos Olímpicos Modernos, né, que é o Pierre de Coubertin, Barão de Coubertin. E lá por volta do ano da primeira Olimpíada Moderna, que faz mais de 100 anos, né, em 1896, ele solta essa pérola. Tudo bem que é o contexto da época, né, o lugar das mulheres nessa época, mas vejam, né, por que as mulheres não participavam de nenhuma modalidade no início dos Jogos Olímpicos, né? E eu escolhi começar por Olimpíadas também porque estamos no Rio de Janeiro e a gente passou por isso não faz 4 anos, né? Então acho que é importante essa cidade saber dessa história. Nada se aprende vendo-as agir, vendo as mulheres praticarem esporte, né? E assim os que se reúnem para vê-las obedecem preocupações de outra espécie. Talvez as mulheres compreenderão logo que esta tentativa não é proveitosa nem para o seu encanto, nem mesmo para a sua saúde. De outro lado, entretanto, não deixa de ser interessante que a mulher possa tomar parte em proporção bem grande nos prazeres esportivos de seu marido e que a mãe possa dirigir inteligentemente a educação física de seus filhos. Bom, o que tem aqui? Qual que é a ideia disso, né? As mulheres elas ficaram fora dos principais eventos esportivos quando esses eventos começaram a ser criados ali em finais do século XIX. E ao longo de quase todo o século XX, as mulheres não tiveram representatividade no esporte. Muito em função desses argumentos aqui, que estão já nessa fala do Pierre de Coubertin, né? Que era uma questão de encanto, ou seja, o padrão feminino, que se entendia por padrão feminino, de feminilidade, e saúde. Eram vários e vários argumentos que diziam que o corpo da mulher não era propício aos esportes, que isso afetava a fertilidade, afetava uma série de questões que envolviam a saúde da mulher. Ou seja, 2 argumentos criados à época que perduram até hoje, se a gente for ver, e que tem tudo a ver com o que a gente discute no feminismo, na discussão feminista sobre o corpo, sobre o direito da mulher acessar o que ela quiser, o lugar que é dado para a mulher. Então o esporte não está fora do que se discute em vários outros âmbitos de participação da mulher, e quando você começa a entender a história do feminino no esporte, você começa a passar, na verdade, muita raiva, né? Você fala, poxa, isso até hoje, né? Então, quando a gente fala de mulher no esporte, é muito importante a gente pensar sempre em representatividade. Acho que em vários outros âmbitos da seção da mulher também, mas o esporte é fundamental, porque isso é muito desigual ainda, né? É preciso romper com a visão de que esporte não é coisa de mulher, que isso ainda é dito principalmente para alguns esportes, né? Lutas, o futebol durante muito tempo, né? Você vai classificando o que pode ser um esporte para mulher, o que não pode ser um esporte para mulher. É preciso romper com isso e dar o direito da mulher competir o esporte que ela quiser. E aí eu trouxe a imagem aqui da Stamata Revit, que é uma grega. Quando os Jogos Olímpicos foram criados, né, na Grécia, o principal esporte da Olimpíada daquele momento é a maratona. Nenhum esporte tinha modalidade feminina, tampouco a maratona. A maratona só foi ter modalidade feminina, acho que nos anos 80, 1984, se não me engano, foi ter maratona feminina. Mas essa senhora, essa grega, ela disputou a maratona sozinha, ela fez a disputa da maratona. Para quem não sabe, maratona é uma corrida de mais ou menos 40 quilômetros.
E ela foi proibida de fazer isso dentro do estádio olímpico, então ela faz fora do estádio. Ela consegue recolher várias assinaturas, assim, várias testemunhas que assinam um documento que comprova que ela concluiu a prova, ela correu 40 quilômetros em 5 horas e tanto, e leva isso para os organizadores dos Jogos Olímpicos, pleiteando ter a entrada da mulher. Isso foi absolutamente ignorado, não se tem registro, não tem registro nas instituições, no COI, Comitê Olímpico Internacional, essa história não existe lá, esse documento não existe. Mas fica aí a imagem dessa mulher que foi lá e tentou. E é uma imagem isso vai se repercutir em todas as modalidades esportivas ao longo de toda a história esportiva moderna, né? Sempre vai ter uma mulher que desafiou a organização, a organização esportiva, para poder participar, para poder ter o direito de correr, de participar, de entrar no estádio, de fazer a prova, né? Isso vai se repercutir em muitos outros esportes. Então, quando a gente fala de trajetória mulher no esporte, é fundamental a gente entender aí a desigualdade na representatividade. Por que tem essa desigualdade na representatividade? Durante muito tempo, as mulheres foram proibidas por lei de praticarem alguns esportes no Brasil, em outros países, no Reino Unido, na Espanha, na França, na Argentina, né? E além de proibições legais, também teve outros tipos de impedimento, barreiras, regulamentos que não eram adequados, ausências de apoio, de incentivos, enfim. E no Brasil a gente tem que destacar esse decreto-lei, né, número 3.199, que foi promulgado por Getúlio Vargas, na então ditadura do Estado Novo, em 1941, e só vai ser revogado em 1979. O que dizia esse decreto? Que as mulheres estariam proibidas de praticar esportes que iriam contra a sua natureza, né? Que iriam contra a natureza física do corpo da mulher. Esse decreto ele não especificava quais esportes eram proibidos, né, para as mulheres, mas imediatamente entendeu-se ali o futebol, as lutas, os esportes considerados mais violentos, né? Em 63, ou seja, 22 anos depois do decreto, se ratifica esse decreto. A Confederação, o Conselho Nacional de Esportes da época, ratifica como? Ele vai descrever, então, quais os esportes são proibidos de fato. Ele vai ali descrevendo esporte a esporte, né? Entrou o handball, entrou o futebol, entraram as lutas, entraram uma série de esportes. E esse decreto continua até o final da ditadura militar, né, ali nos setores em 79. Ou seja, é óbvio que a gente tem uma disparidade muito grande hoje no Brasil de número de atletas, homens e mulheres, de número de medalhas de homens e mulheres, de clubes, de coisas que são veiculadas na imprensa, na mídia de registro, porque a gente simplesmente ficou durante quase 40 anos proibida legalmente de participar de várias modalidades esportivas, né? No âmbito profissional, claro, mas aí você tem toda uma parte sensível, simbólica, intangível, tirando a mulher desse lugar, né? Eu tenho na minha memória, eu não sou uma pessoa que pratica esporte, mas trabalho com isso, mas não pratico esporte, mas eu tenho na minha memória que na minha infância, na minha escola pública, no curso de educação física escolar, os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam queimada, né? A gente tinha lá tudo junto, o vôlei, o basquete e o handball. Chegava no futebol, a gente ia jogar queimada e os meninos iam jogar futebol. Ou seja, isso não faz tanto tempo assim, né? O handball. O handball, até o handball chegava ao futebol, que eu lembro que era por bimestre, assim, o último bimestre era queimada, os meninos futebol. E era muito comum, então, manchetes como essa que a gente vê aqui, né? Disparate esportivo não deve prosseguir, né? Porque a história do futebol feminino, para não me alongar aqui nessa modalidade, mas você tem futebol é um esporte muito popular no Brasil, chega em finais do século XIX, até os anos 30, mais ou menos, ele vira o grande esporte de massas do país, são construídos vários estádios. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o São Januário, lá em São Paulo tem o Pacaembu, que é dos anos 40, aqui depois a gente tem dos anos 50 o Maracanã, para receber a Copa do Mundo, enfim, vira um esporte de massas e profissional até os anos 30. As mulheres não estavam necessariamente fora
disso, elas também tinham vários times femininos aqui no Rio de Janeiro, principalmente Fabrício, Subúrbios, Bangu, Realengo, né, que começavam a se organizar, fazer campeonatos, aparecer na imprensa, né, aí vem manchetes como essa, né, de isso é um disparate, isso é um absurdo, tem que se proibir isso. E aí você tem a proibição. A proibição tem um fato anterior à proibição que é muito interessante, que é a inauguração do Pacaembu lá em São Paulo, é feita com pompa e circunstância pelo Getúlio Vargas, já no Estádio Novo. E você tem a inauguração da iluminação noturna do campo. E nesse evento você tem um jogo de mulheres antes do jogo principal, masculino. E esse jogo de mulheres eram de equipes lá de São Paulo e equipes aqui do Rio, que foram para lá para jogar. E aí um senhor, José Fuzeira, ele escreve uma carta para o Getúlio Vargas revoltadíssimo de como assim se viu 22 mulheres lá jogando futebol, que já soube que no Brasil tinham mais de 200 times femininos naquela época, que isso dava mais de 2.000 mulheres, e que essas mulheres estavam perdidas, que não era o lugar, enfim. Então você tem todo um contexto ali do final dos anos 30, do começo dos anos 40, que vai sair no jornal, vai ser uma publicação, vai ter um debate em revista que vai tirando ali a mulher como, né, o absurdo, o disparate que é uma mulher jogar futebol. Bom, aqui eu trouxe algumas frases para a gente ler, que vai dos anos 40 até os anos 70, para a gente entender o que se falava sobre a mulher no futebol. E aí eu peço licença para dar mais exemplos do futebol. A gente poderia ir atrás de outros esportes, mas aí é o que eu tinha mais conhecimento também, né? Isso aqui foi a manchete do jornal O Dia do Curitiba, às vésperas de decretar a proibição, né? O futebol é impróprio para moças. Aí seguia a matéria assinada por um médico, né? É um esporte violento, capaz de alterar o equilíbrio endócrino da mulher. A mulher esportiva 100%, a campeã, além de não ter uma saúde excepcional, sua plástica deixa muito a desejar. Então, é sempre o argumento, né, do ideal de beleza e a questão da saúde, né, o corpo da mulher que seria prejudicado e não próprio para o esporte. Aí você vê a década de 60, a nossa Folha de São Paulo lá, né, no paulistano. As mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente, centro de gravidade mais baixo, coração menor, menos número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e adaptação orgânica. Pois é, trabalhar na lavoura, trabalhar na fábrica, isso não tinha problema nenhum, né? Pai de não sei quantos filhos, né? E aí você tem o nosso cérebro aqui, João Saldanha, quem ama o futebol ama o João Saldanha, mas veja só a pérola dele na revista Placar em 79, né? A questão principal, entretanto, está na biologia e não no machismo. Ninguém escapa. Bom, aí, dando um salto, né? Isso aqui é uma pesquisa de hoje, aí eu fiz um print. Quando a gente coloca no Google atletas mais famosos do mundo, homens, a Serena Williams vai aparecer lá logo depois que você barra a rolagem, né? Tem um ranking que é feito pela ESPN americana, rede de televisão, né, canal esportivo americano, onde eles sempre colocam os 100 atletas mais de destaque do ano. E acabou de sair desse ano, onde só tem 3 mulheres entre 100 homens. E essas 3 mulheres são 3 tenistas, né? A Serena Williams, a Sharapova e uma outra que não se foge o nome. E quais os critérios dessa busca, para a gente pensar um pouquinho, né? Bom, buscas no Google, nomes mais buscados no Google, publicidade, né? Atletas que são mais visíveis por meio de publicidade e número de seguidores em mídias sociais. Bom, claro que a gente está falando aqui de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, né? Tem vários aqui que realmente são excepcionais no que fazem, mas também são notícias a todo momento. Vamos lembrar que o Neymar é notícia quando faz um gol, mas também quando beija alguém no carnaval. É notícia quando cai ou quando vai viajar no tempo. Também tem um excesso de notícia que vai para além do que é feito no esporte, né? O que não acontece com mulheres. As mulheres nem sequer são noticiadas na sua prática profissional esportiva. E para isso vira sempre esse círculo vicioso da mulher no esporte, que é a questão da visibilidade.
Ah, não tem público, que não tem visibilidade porque não tem público, não tem patrocínio porque não tem, não aparece na mídia, não aparece na mídia porque não tem interesse público, você fica nessa roda sem fim. Que é outra coisa que a gente precisa romper também, né? A gente precisa romper com a ideia de que esporte não é coisa de mulher, e a gente precisa romper com a ideia de que os esportes praticados por mulheres são menos atraentes ou são menos emocionantes e que não tem público interessado. Porque, na verdade, público interessado tem que se criar, como se criou o público para esporte masculino, né? Aí um exemplo principal aqui é o futebol, o nosso futebol lá nos Estados Unidos, que até 10 anos atrás não tinha audiência nenhuma para o masculino. A audiência masculina começou a ampliar, porque desde que se teve a Copa do Mundo lá em 94, os canais de televisão começaram a investir em notícias, em exibir jogos, em fazer propaganda. E hoje você tem um público de audiência de futebol, não é o soccer deles lá, né? Fruto de anos de investimento, né? Então não é uma coisa que nasce espontaneamente. E aqui a foto, essa foto desse ano também, foi o maior público de futebol feminino da história da modalidade. Foi um jogo lá em Bilbao, na Espanha, Atlético de Bilbao, e um time local. Deu cerca de 48 mil pagantes. Ou seja, então, né, isso para a média dos estados espanhóis é muito bom. Assim, quer dizer, está crescendo, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, já encaminhando para o final, como é que a desigualdade de gênero afeta então o esporte feminino, né? São 3 ciclos assim que se interligam, né? Paga-se menos para atletas mulheres quando pagam, né? Se você vai atrás das histórias de mulheres no esporte, muitas vezes elas vão para campeonatos de ponta como Olimpíadas ou Copas Mundiais, Copas do Mundo, sem patrocínio, sem uniforme, sem receber um tostão, pagando a passagem do próprio bolso, sem qualquer apoio. Quer dizer, as mulheres não conseguem praticar esportes também porque isso não é... Foi a causa da expulsão da Jaque da seleção brasileira de vôlei. Acho que ela pode contar depois. Exatamente. Então é isso, né? Como é que você amplia a participação feminina se você não dá condições para essa participação? E condição passa, principalmente no mundo profissional, por pagamento, né? Pagar, né? Dar condições de você atuar na sua profissão, né? Fala-se menos sobre esporte, sobre mulheres, né? A gente tem uns dados aqui que eu vou trazer depois, e organiza-se menos campeonatos. Já vou falar sobre a representação na mídia, mas a coisa dos campeonatos, eu trouxe a foto dessa menina, a Natália. Essa foto foi capa da Folha de São Paulo, agora em fevereiro, no domingo. Saiu uma matéria grande no Caderno de Esportes da Folha. Ela é uma menina que está atuando no time masculino do Avaí, que é um time lá de Santa Catarina. Ela tem 9 anos, ela conseguiu o direito de passar pela peneira do clube, a peneira masculina, porque simplesmente não existe peneira feminina. Então ela tem 9 anos, está jogando junto com os meninos. Super legal, ela é muito craque, faz vários gols, a família está com quem. Ela nem tem muita noção do que é isso para a história do futebol feminino no Brasil. Porém, quando ela tiver 13 para 14 anos, ela não vai mais poder jogar em times mistos, porque começam sub-15, sub-17, e não vai ter time direito para ela jogar. Mas vai chegar um momento que ela não vai mais poder jogar isso, porque a Federação Catarinense de Futebol não vai permitir. Entendeu? É isso, não vai ter, não está no regulamento. É o que eles falam. Não, é que não está no regulamento, veja, não é que a gente não quer. Bom, quem que faz o regulamento, né? Mude-se o regulamento, né? Aqui aí falo muito sobre lógica de mercado. Paga pouco porque tem menos visibilidade, menos patrocínio, então vai receber menos mesmo. Bom, vou trazer o exemplo da seleção feminina americana de futebol, que é super campeã mundial, ganhou Copa, ganhou Olimpíadas, são craques. Segundo o relatório financeiro de 2015, elas deram 20 milhões a mais de lucro do que a seleção masculina. E o salário delas é 4 vezes menor do que o salário dos homens do futebol masculino americano. Que não é a principal modalidade nos Estados Unidos, que agora que começou a ter alguma repercussão, quer dizer, não é uma lógica de mercado. Pela lógica de mercado, quem ganha mais, né? Quem ganha mais títulos, ganha mais? Não. Então você vê o exemplo aqui de uma desigualdade sem qualquer cabimento. E aí, interesse e conhecimento do público, né? Então, a mulher aparece menos na mídia, muito menos. 2014, na ESPN americana,
teve uma pesquisa divulgada pela revista New Yorker que 97% das transmissões e comentários de notícias era sobre o esporte masculino, apenas 3% sobre o esporte feminino. No Brasil, acabou de ser uma pesquisa que acompanhou 11 sites e TVs esportivas no Brasil, né? UOL e tal. Entre 2 de janeiro e 20 de fevereiro desse ano. E só 2,8% das notícias eram sobre mulheres. Quer dizer, a média nos Estados Unidos e a média no Brasil é muito igual. E vamos lembrar que nas Olimpíadas do Rio de 2016, esse jogo entre Brasil e Austrália, que foi as quartas de final, o Brasil ganhou nos pênaltis e tal, foi super emocionante, foi a 4ª maior audiência da Olimpíada. Ou seja, aqui a gente tem com dados que dá para mostrar que mesmo apesar da diminuta notícia e acompanhamento, você tem um interesse, né? Você tem... É possível olhar para esse esporte feminino com muito interesse. Você tem que construir essa cultura, né? Você tem que tratar a mulher como um atleta, assim como você trata o homem atleta, né? E não como a disparatada, a fora de lugar. E aí, para encerrar, o papel da memória, né? A importância da memória disso. A gente tem que ter realmente um projeto muito claro de registro dessa prática feminina atual e da pesquisa histórica da mulher nos esportes. O museu começou a fazer isso, o Museu do Futebol em São Paulo começa a fazer isso há 5 anos, há 4, 5 anos atrás, a partir de várias críticas que foram feitas ao museu, que a sua exposição principal não trazia nada do futebol feminino. A gente foi olhar nisso por ocasião de uma Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo de 2015. Passados os jogos aqui, a Copa do Mundo Feminino era no Canadá e todo mundo achava isso normal. Mas o Brasil não se preparou, por que a Copa do Feminino não foi aqui também? Ninguém noticiava isso, inclusive tratava assim, porque esse ano não é ano de Copa. Não, peraí, tem Copa, né? Vamos lá falar das mulheres. E aí a gente começa a fazer pesquisa sobre esse registro feminino do futebol. Bom, onde estavam as mulheres antes da proibição, durante a proibição, para não chegar só agora na seleção feminina, só agora com a Marta para frente, né? Aí a gente começa a se deparar com notícias como essa, né? Está sendo processada a mentora do futebol feminino, moças brasileiras não se exibirão na Argentina. São notícias antes do período da proibição no Brasil, onde a gente ia encontrar em periódicos, né? Aí, Biblioteca Nacional, vários periódicos digitalizados, isso ajuda muito a pesquisa. Você tem que ter um olhar muito específico para esse tipo de pesquisa. O museu foi encontrar várias notícias como essa, não nas sessões esportivas dos jornais de época, mas em ocorrências policiais. Então, a história da mulher no esporte não está nem no caderno de esportes, está em outras notícias, em outros cadernos, né? Então, a importância de você olhar para isso e falar, bom, é preciso realmente ter um projeto de registrar a história feminina, a participação feminina e resgatar o que foi sendo feito, porque senão vai sempre continuar aquele círculo vicioso, né? Aqui o exemplo, né? O museu tinha essa placa, né? Ficava na sala Números e Curiosidades. Aí hoje a gente já incorporou várias notícias, histórias, fotos, não só na exposição principal, como também no nosso centro de referência. Então hoje a gente tem mais de 7 mil itens digitais, né? Muitos deles vieram de coleções pessoais das atletas, porque você não encontra nas instituições. Você bate lá, Santos, quero saber da Libertadores feminina que jogou a Marta em 2009, quero a escalação da final. Não tem. Aí você vai no jornal, não tem. Então você recorre às próprias atletas. Algumas delas guardam isso, seus albinhos, seus recortes de jornal, né? Então o pouco que se saiu, você vê a partir de quem fez isso, né? Porque ninguém fazia por elas mesmas que iam lá e guardavam a sua participação. A gente tem, se alguém quiser conhecer mais depois das ações do museu, a gente tem um Medium, tem uma página no Medium onde a gente aqui disse, né, as ações que engajaram o Museu do Futebol nesse debate de gênero. E para concluir, esse ano a gente acabou de fazer uma coisa super especial, acabou semana passada. A gente fez uma exposição a céu aberto na Avenida Paulista, junto com a Nike, sobre a história do futebol feminino. Então foi a primeira vez que a história da proibição, das primeiras mulheres, os primeiros times, pôde ir para esse público geral ali, né, que passa ali pela principal avenida de São Paulo. E a Nike vem muito forte com isso, lançou o uniforme da Copa ontem. Quer dizer,
começa a se ter algumas marcas a olhar para essa história e poder agir com isso até como posicionamento, né, dessas marcas. E a gente vai ter em maio uma nova exposição lá no museu sobre futebol feminino, então já deixo o convite aqui para todo mundo que estiver por São Paulo entre maio e outubro para visitar a gente lá. Toda vez que vou a São Paulo, eu tenho um filho de 10 anos e meu marido, eu tenho que ir ao Museu do Futebol. Então já estou achando ótimo ter, mas eu já tinha visto lá na exposição principal e fotografei tudo que tinha de mulher, porque me interessava também. O museu é maravilhoso, mas tem, essa parte realmente me interessou bastante. Agora eu já sei que eu posso ir também, porque eu vou convidá-los, então, para assistir. E mesmo a gente tendo colocado, né, o pessoal ainda pede mais, mais. Então, a temporária agora vai ser um pouco para dar mais as fotos preto e branco, né? Lá onde tem aquela sala de fotos, aquele salão, né? Sim. É bem legal, mas pode ter mais destaque mesmo. Foi muito bom a gente ter a ideia, né, de fato, a real, né? Porque a memória é muito importante. Eu mesmo já conheci várias histórias de vários atletas que eu fui a primeira junto com a Sandra a ganhar uma medalha olímpica, né? Mas antes de mim e da Sandra, existiram tantas outras atletas que quase chegaram lá e que também sofreram tantos impedimentos, né, para conseguir concretizar alguma coisa que elas estavam tentando fazer, né? E assim, olhando, eu fico sempre pensando, poxa, isso tem que mudar, né? Mesmo com tantos avanços, né, com tantas premiações, com tantas atletas, guerreiras, reconhecidas, principalmente Marta no futebol, né? Você imagina, nós temos aqui, nossa brasileira, né? A mulher mais premiada no mundo inteiro e, né, vive dentro dessas condições aqui que a gente está vendo. E o que me chama mais atenção sempre é porque por trás de todo o esporte são homens que dirigem. A gente conhece muito pouco. São pouquíssimas mulheres que são treinadoras. Eu acho que atualmente eu não conheço nenhuma de seleção, de nenhuma modalidade. E dirigentes, nenhuma dirigente existe. Então, todas as pessoas que estão no comando do esporte são homens. Então fica muito difícil não ser feminista, porque é o que nos resta. Não por nada, não é para ser chato nem nada disso. É só porque está precisando, né, gente? Então, eu vou contar um pouco da minha história, mas assim, o básico sobre isso que eu vou falar, eu tive há pouco tempo, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem um prêmio de todo final do ano, ele escolhe os melhores atletas, né, o melhor treinador, e tem o prêmio do Ademar Ferreira da Silva, que é para aqueles ex-atletas que continuam contribuindo para o esporte. E esse ano eu recebi esse prêmio. E foi engraçado, porque sempre é muito cheio de pompa. Agora não, eu acho que o esporte deu uma certa caída, né? Mas até a Olimpíada tinha muito dinheiro, né? Esse prêmio era entregue no... agora ele está no Teatro do Bradesco, mas ele era no Municipal, e era uma coisa bem... E aí todos os atletas recebem esse prêmio e simplesmente pegam o prêmio e vão embora. Não tem um momento para os atletas falarem nada, você não conhece a voz desses atletas, você não sabe o que eles pensam. E isso me deixa sempre muito angustiada, sabe? E são 3 horas, 4 horas de prêmio e você não sabe quem são eles. E muitos atletas você sabe que é importante que eles falem alguma coisa, principalmente as mulheres. Eu não sei, nem preciso de microfone. E aí, quando chegou a minha vez, eles me deram 1 minuto para falar. Eu falei, nossa, 1 minuto, tudo isso? E eu já tinha pensado em algumas coisas que eu queria falar. Aí eu falei, acho que 1 minuto não vai dar certo. E aí eu fui e
Lógico que cada ano que passa, os atletas são mais jovens, e eu mais velha. E eu achei importante eu contar a minha história. Porque até então eu sou só campeã olímpica, né? Mas como é que chega a campeã olímpica? Como é que chegou a campeã olímpica? E eu comecei contando que anos 80 eu fazia parte da seleção brasileira, e a seleção brasileira foi a primeira vez, a seleção brasileira de voleibol, foi a primeira seleção das modalidades a ter um patrocínio, a ter a marca de um material esportivo na camisa da seleção brasileira. E tinha uma coisa que deixava nós, as atletas, muito irritadas, porque aquele patrocínio tinha uma verba, dava uma verba à confederação, e a confederação só distribuía essa verba aos atletas masculinos. E isso, nós sabíamos que acontecia isso, porque todo mundo sabia, e era a coisa dessa maneira. Não tinha ninguém, ficava sem graça de achar que esse pagamento só podia ser feito para os homens, aquilo era na cara de todo mundo. Mas nós, quando entrávamos no vestiário, aquilo era, que absurdo, como é que isso pode acontecer, a gente não ganha nada por isso, e era a mesma propaganda, no mesmo uniforme, da mesma forma. E um dia eu me revoltei e falei sobre isso numa reunião, e foi comentado que aquilo não mudaria, que era daquela forma mesmo e que assim ia permanecer. Aí eu, em protesto, coloquei minha roupa do lado do avesso, meu uniforme foi do lado do avesso no dia do treinamento. Já que era daquela maneira mesmo, eu achei que o uniforme, eu estaria vestindo o uniforme, só da maneira ao contrário. E aquilo não foi visto da melhor maneira possível. E eles me cortaram da seleção brasileira. E na realidade eu fui banida do Brasil. Eu não conseguia mais jogar no Brasil. Ninguém me contratava, fiquei sem campo de trabalho. E foi aí que eu fui morar fora. Eu fui para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu conheci o voleibol de praia. E o voleibol de praia não era um esporte olímpico. Então ele foi feito pelos atletas, ele foi desenvolvido pelos atletas, e eu ajudei a fundar a primeira associação de jogadoras de voleibol feminino lá. E esse esporte cresceu muito, e aí o Comitê Olímpico Internacional gostou, colocou ele dentro das Olimpíadas, e o mundo deu volta, e eu volto para o Brasil como campeã olímpica, sendo a primeira mulher campeã olímpica do Brasil. Então eu saio de uma forma e entro de outra. E aí quando eu falo isso nesse dia do prêmio, eles todos ficaram em silêncio. Foi interessante, assim, porque eu estou falando dos atletas que estavam lá, principalmente os jovens que nem sabiam que essa história pudesse acontecer. Eu estou falando isso porque quando eu saí, todos vieram falar comigo, assim, muitos. Gente, eu não sabia disso. Aí eles começaram a bater palma. Eu estava um pouco nervosa para contar isso, sabe? Porque era um momento meio assim que eu tinha que falar sobre isso. Porque era muito específico, porque foi uma coisa pessoal. O presidente do Comitê Olímpico, na época, que era o Carlos Nussmann, ele pegou aquilo, foi o lado dele mesmo, sabe? Pessoal, ele me cortou mesmo. Inclusive ele não te convidou para nada da Olimpíada. Aí quando eu voltei, quando eles começaram a falar, eu falei, gente, mas isso não acabou ali, porque eu venci a Olimpíada, eu e Sandra fomos vencedores. O corte continuou até as Olimpíadas de 2016. Sempre eu fui uma pessoa taxada como disciplinada, como polêmica, sabe? Sempre existiu uma coisa junto com o meu nome. Nunca foi só a campeã olímpica e vamos esquecer o passado. Aquilo sempre durou o tempo inteiro. E culminou com durante os Jogos Olímpicos. Também não fui convidada para participar. Então, assim, eu estou falando um pouco isso pela importância de você
trazer a memória mesmo, porque aconteceu em 86, mas veio até 2016 e muitas dessas histórias elas continuam e vão continuar enquanto a gente realmente não conhecer a história. E isso que você trouxe, já que assim, repete em várias outras atletas, campeãs ou não, modalidades diferentes, e muito na chave de que quando elas conquistam algo, lhes foi dado o direito. É isso. E não, a história toda, tipo, cada medalha, cada troféu feminino foi uma conquista de muito tempo, de muito trabalho e de situações como essa, né? De quem protesta é mal vista, não é chamada. Isso no futebol a gente tem várias histórias também. Eles colocam lá você como uma pessoa que faz muita confusão, é polêmica, é melhor não chamar ela não. Assim, muitos trabalhos eu sei que eu deixei de fazer, de nunca me chamaram. Eu tenho certeza disso, porque eu sentia essa coisa que vinha junto comigo, entendeu? Então, eu gostei de poder ter tido essa oportunidade de falar, mas assim, mais ainda, né? Não só porque eu acho que isso tem que um dia realmente acabar, mas que também a gente está precisando mudar, assim, nessa questão da direção mesmo, a mulher poder atuar nesses cargos de direção. Ser um dia presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e ser um dia presidente do Comitê Olímpico Internacional. Porque o próprio Comitê Olímpico Internacional, eu fui agora no Fórum de Olimpismo e eles estão, assim, porque também estão envolvidos com muitos escândalos de dinheiro, principalmente, de corrupção. Então eles estão vendo que a imagem está ficando um pouco, bastante suja. Então eles estão querendo agora ser um pouco mais flexíveis, entendeu? Pensar também na mulher, também como em direção, atuando na parte de direção maior. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa muito falar, até porque o esporte ele é muito bom, o esporte é maravilhoso, gente. O esporte é maravilhoso para todas as idades, para todos os gêneros, e todos os gêneros, e a gente tem que pensar que a gente ainda está discutindo a mulher, quando já tem outras coisas acontecendo, outros gêneros. A gente está pensando em, gente, sabe, isso está para trás, entendeu? Agora mesmo a questão são as questões não mudar, entendeu? Jaque, eu sempre acompanhei muito a sua carreira. Eu adoro o vôlei feminino. Eu prefiro do que o masculino, que é muito violento, muito empancado. Até eu prefiro jogar aquele que vai e volta. Sim, adoro. Eu sou fã mesmo, toda a partida da Liga eu vejo e tal. E eu lhe admiro, né? Confesso a minha admiração por sua postura política, inclusive. Você me representa. Bom, mas eu sei que você tinha um projeto de uma escolinha de vôlei. Eu moro aqui em Santa Teresa e eu fiquei muito feliz na época, uns 15 anos, creio, atrás, quando se cogitou a possibilidade de dar a sua escolinha ir para a rua onde eu moro, a Rua Paula Matos. E nunca apareceu, nunca chegou essa escolinha de vôlei lá na nossa rua, infelizmente, e eu nunca mais soube dessa escolinha de vôlei. Era estadual, era municipal? Era estadual. E se esvaiu? Porque assim, naquela época era o que a gente fazia nas praças, nas ruas. Sim, exatamente. Então tinha que ter logística, tinha várias coisas. Também tinha um pouco de escolha, sabe? O governo falava aqui, tem que entrar aqui. Foi muito bom, mas tinha muita confusão ali, tinha uma questão política muito chata. Né? E depois dessa época eu não quis mais fazer dessa forma. Foi quando eu comecei a querer trabalhar dentro de escola pública. Mas aí, até hoje, eu só tenho uma escola pública, mas é da maneira que eu gosto, por exemplo, da maneira que eu acho correta. É uma pena. Mas tudo bem. Eu tenho um instituto também, porque eu acredito realmente no esporte. Eu acho que o esporte, ele assim,
Não que eu ache a educação, que é a educação, não é isso, sabe? Porque eu trabalho diretamente, eu sou professora, eu dou aula de voleibol e eu entendo que existem várias maneiras de você fazer esporte, sabe? Eu sou uma atleta de alto rendimento, então assim, eu tenho um olhar muito afiado para qualquer questão de esporte, mas eu consigo chegar naquela criança, naquele adulto que nunca fez esporte e tem o prazer de fazer, de querer fazer, de estar ali, sabe? E encontrar dentro daquele mundo alguma coisa que, poxa, que é a essência do esporte, sabe? Que é o nosso corpo, que é a nossa forma de pensar, é a nossa expressão, entendeu? Então, assim, eu às vezes, olha que eu adoro dar treino para quem sabe jogar voleibol, mas isso não é gostar. Eu amo de paixão. Se pegar jogadores profissionais, que, sabe, para mim é fácil. Mas eu gosto muito de encontrar, de repente, um jovem, um adulto que nunca praticou e que passa longe de voleibol e, de repente, querer fazer aquilo, sabe? E ali encontrar ele nunca vai jogar o voleibol como uma pessoa que sempre jogou desde pequeno, nada disso. Mas encontrar ali uma luz, parece que ilumina a pessoa, sabe? Vem de dentro para fora. E aí ela descobre que talvez a maneira que ela é, que ela age, ela vai se transformar porque ela começou a se mexer. Ela começou a entender o corpo dela, aquele momento que ela está ali, naquela hora, que ela não pensa em outra coisa, que ela está só praticando aquilo para ela. Porque eu acho que é isso que é o esporte. O esporte é uma hora sua, entendeu? É individual seu, entendeu? Então, assim, é realmente uma magia. Então, quando você vê assim, uma criança que entra para o esporte, que se apaixona no início, porque ele é assim, ele é uma coisa apaixonante mesmo. Agora, se você chegar e começa a definir isso sim, isso não, você só joga aqui, você só joga ali, você não pode aquilo, você não pode aquilo, não. É muito triste, gente. Não, ele tem que ser para todos, né, da mesma maneira. Porque ele é isso, ele é muito forte, ele tem a força que tem porque ele é forte mesmo. Então ele precisa de voz feminina mesmo, porque eu acho que a mulher é mais sensível em algumas coisas. E ela complementa o olhar masculino. Como funciona no CIEP? Desculpa, é só porque eu queria agradecer aqui tudo pra gente abrir para uma rodada de perguntas. Pode começar pela sua? Porque aí a gente junta as perguntas para vocês responderem, né? Então, começando, acho que 3 perguntas mais ou menos por rodada, e vocês sintam-se à vontade, por favor. Se quiser o microfone, eu levo. Não precisa. Eu ia perguntar como funcionava no CIEP lá em Caxias, que você dá aula, como é que funciona essa questão do gênero, quer dizer, deve ser uma diretora mulher, você também mulher, isso mexe, entendeu? Se isso tem influência. Não, para mim, joga todo mundo junto. E é a melhor coisa que tem. Graças a Deus, com o voleibol eu faço lá na escola tudo como eu quero. Todo mundo junto. Meninos, meninas, adultos e jovens, se eu conseguir colocar junto, se alguém quiser, eu sempre coloco. E sempre dá certo. É impressionante isso, sabe? E é bom porque você, ali dentro, você constrói uma relação. Você constrói o entendimento, porque é lógico que às vezes o menino tem mais força que a menina, mas existe o respeito e a compreensão. E eu acho que isso é interessante. E é isso, você vai criando esse relacionamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não é necessário. As direções de esportes em geral, a gente observa que são gestores de esporte no Brasil, de modo geral, eles, como os políticos também, têm uma visão muito patrimonialista. Aquele clube é deles e do grupo dele, então não abre para outras pessoas, e principalmente para as mulheres. Me parece que há dirigentes de esporte, acho que no Sergipe, ou houve lá na Bahia,
mas de mulheres com pensamento muito igual aos dos dirigentes homens. Na questão também da publicidade, a gente vê nas redações de jornais e de TVs, quase não há mulheres transmitindo partidas, jogos de esportes em geral. Você vê algumas redações fechadas só com homens. E recém eu tive a surpresa de escutar numa transmissão de um jogo de futebol uma mulher fazendo a transmissão. Fox Sports, me parece que estava. Eu fiquei surpreendida de ver aquilo, porque não é normal, é raríssimo isso. Me parece que isso não é um fenômeno só aqui no Brasil, acho que é no mundo. A gente não vê mulheres transmitindo futebol. Então, a questão das mulheres no esporte tem muito a ver com isso, essa coisa fechada, essa coisa patrimonialista, dirigentes que se perpetuam nos cargos, tá? O Nussmann é o exemplo, anos e anos e anos aqui dirigindo o Comitê Olímpico, e depois se descobre as máfias dentro dessa, porque, não sei, a mulher talvez tenha mais sensibilidade de não se deixar corromper mais facilmente do que os homens, e essa coisa é vedada a ela, só fica homem mesmo. Então, eu pergunto a ambas, como fazer isso? Como romper essa questão das gestões dessas confederações, de todos os esportes, do esporte de modo geral, do Comitê Olímpico? Me parece que a mulher esteja se candidatando a cargos no Comitê Olímpico Brasileiro. Não parece que não, é aquele grupo, aquela máfia que está ali. Bom, acho que um ciclo de rompimento, né, vai passar muito por a gente começar também a falar sobre isso, porque quando a gente fala de esporte, principalmente se você é torcedor, a emoção sempre fala mais alto. Então você acompanha o seu esporte, você até sabe que seu dirigente não é lá essas coisas, mas o time vai bem, então tá bom, e ganhou o campeonato. Então, como o esporte tem, principalmente se você fala sobre não quem é o atleta, mas quem é o torcedor, se você só olha essa camada, acho que nunca vai mudar nada. Agora, se você realmente se interessa e quer cobrir, quer estudar, tem que começar um pouco mais adiante, né? Então, por exemplo, na área de estudos de esporte, a Lívia pode talvez falar um pouco mais, mas são pouquíssimos estudos sobre os dirigentes. Você fala muito de trajetórias, biografias de jogadores, a ditadura militar, a Copa de 70, né? Eu peguei o exemplo da Lívia aqui. Mas esse é um caso bom, né? Porque muita gente estudou isso e pouca gente foi estudar, né? O seu trabalho traz uma coisa super inovadora, justamente porque foi olhar fora da caixinha, assim, né? E um pouco entender a falta de transparência dessas organizações. Os clubes são privados, as confederações são privadas, as federações são privadas, são estatutos muito arcaicos, tem regras muito obscuras que você não entende, então é muito difícil mesmo, seja homem, seja mulher ali, enfrentar qualquer coisa. Porque o esporte é muito normativo, né? Tem a regra, tem que seguir a regra, tem o regulamento, qualquer coisa fora do regulamento desclassifica. Então, é como uma armadura mesmo, difícil de você, né, encaixar coisas que são novidade, né? Você citou o caso de atletas trans, né? Com os atletas trans, o vôlei foi o primeiro caso. E hoje que talvez isso passe a ser um pouco mais discutido, né? Deixaram ela jogar porque teve um problema que o Comitê Olímpico Internacional ainda vem estudando esse caso, entendeu? Porque eles não sabem se eles avançam ou não. É a mãe. A gente só mamãe, né? Jaque, é via legislativa que modifica isso? É assim, também, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo, é um pouco de bom senso, né? As gestões, as organizações privadas, mas circula muito dinheiro público dentro dessas confederações. Me parece que a loteria esportiva, mensalmente ou anualmente, manda muito dinheiro para essas organizações. Então, é uma coisa privada que mexe com muito dinheiro público. Então, só o legislativo poderia modificar isso, essa situação, esse processo. E você vê, as confederações todas têm estatutos, mas eles mexem quando eles querem mexer, mas eles mexem tudo da maneira que eles querem, entendeu? Você não entende muito bem como é que é. Isso que a Gabriela falou foi genial, de você
começar a conhecer como são as confederações, quem são os dirigentes, quem são os dirigentes é genial, adorei essa ideia. Agora, já que até a Dani levantou, eu vou aproveitar, é uma parte do que eu pesquiso, né? E eu inclusive tenho um projeto atual que é um projeto que eu não sei se um dia eu vou conseguir terminar, que é sobre a trajetória do João Avelange, por exemplo. Que é a trajetória, né? Reveladora, Meu Deus. Mas é muito complicado isso, você conseguir entrar em arquivos. Eu tenho vários, tenho até orientandos meus aqui que trabalham com esporte, que vieram assistir a gente. E é muito difícil, por exemplo, a CBF tem um museu lá todo, né? Mas você não entra para pesquisar na CBF. Inclusive eu liguei, pedi as respostas. Teve uma ou outra vez, não foi nem na CBF, não lembro onde foi agora, que me responderam: mas mulher, que você quer ver isso, né? Como se não fosse interesse de mulher. Mas você não tem muito acesso. Um lugar que eu tive acesso, que eu consegui muito material, mas que eu não sei nem dizer se o material que eu consegui é tudo que tem, foi, por exemplo, na FIFA mesmo. Né? A FIFA ela é muito interessante nesse sentido. A FIFA ela tem um centro de documentação na Suíça, que esse centro de documentação, você tem pessoas ali dentro que trabalham com arquivo, eles não são esses funcionários tradicionais que a gente conhece da FIFA. E eu já fui 2 vezes lá. Na segunda vez eu até conversei um pouco com ele e perguntei: porque agora, com todas as denúncias, como é que vocês estão? Eles falam: olha, a gente é funcionário de museu, a gente não é funcionário da FIFA. Então eles até liberam, mas eles também devem ter um acesso limitado. Eles não devem ter acesso a tudo. Tanto que da primeira vez que eu fui, eu pedi tudo que tivesse sobre a Copa de 70 e 78, que eram as 2 que eu estudava. Foi em 2012, janeiro de 2012. Eu voltei ano passado, tem 1 ano. E aí eu queria saber sobre um evento específico que aconteceu no Uruguai em 1980. E eles me entregaram toda a correspondência da Federação Uruguai de Futebol. Quando eu vi aquela caixa com a FIFA, eu perguntei: vocês têm isso de todos os países? Aí eles têm. Aí aquilo me acendeu, ninguém tinha me dado aquilo. Eu fiz a minha tese inteira, de doutorado, tudo. Aí na hora me deu um desespero, eu falei: se traz da Argentina pra mim, eu tirei fotos de tudo, eu não olhava, não lia mais. Eu falei: uma hora alguém vai perceber que não era pra ter entregue isso, então eu tenho até hoje, estou olhando, já tem 1 ano aqueles arquivos, mas é um pouco nesse desespero também que a gente trabalha, né? Ou então vai na federação, teve um aluno recentemente que fez uma monografia, e se ele um dia ver esse vídeo ele vai me matar, porque ele é muito tímido. Ele fez uma monografia, ele defendeu em dezembro, né, ele terminou a faculdade, sobre a situação do trabalho de base no futebol brasileiro. Quando aconteceu o caso do Flamengo, eu lembro de eu escrever para ele e perguntar: como você tá? E ele estava muito emocionado, porque ele falou para mim: eu tenho um mês que eu entreguei isso, e eu vi essas condições, e eu tentei, e ninguém falava nada, todo mundo diz que não existe, e que não é assim. Né? E ele falou pra mim: aquilo mexeu muito comigo, inclusive a minha relação como torcedor, porque mexe quando a gente começa a ir nesses arquivos e ver como isso funciona, né? E eu falei pra ele: então você está percebendo a importância que o seu trabalho tem, porque agora você tem que levar, a gente vamos fazer um mestrado, vamos tentar continuar essa pesquisa. Mas é isso, ele não conseguiu nada praticamente. O que ele tinha eram denúncias em jornais e revistas, as atletas não falam, porque se eles falam, eles são banidos. Então é muito difícil romper com isso também. E a questão do financiamento é uma outra coisa que a gente fala, né? Mas são empresas privadas. Inclusive uma discussão dentro da Suíça de que os suíços questionam frequentemente a presença do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e da FIFA, porque eles estão lá como clubes. Né? E aí eles discutem: não, é empresa, tem que pagar imposto, tem que abrir a questão toda financeira e tudo isso. E não abre porque está dessa forma. Então isso é uma coisa muito interessante, mas é uma briga, entrar em... Uma outra aluna outro dia foi pesquisar no Botafogo e pediu que queria ter acesso aos arquivos do clube, a pessoa disse para ela que não existe arquivo, que não tem nada. Aí eu falei: gente, um clube que tem Garrincha na história não tem um arquivo? Sabe, não tem nada. A gente fala: não, eu quero as atas, exatamente o que você falou. Eu quero a ata do jogo, eu quero ver, porque não tem. Alguns agora estão começando a ter centros de memória, até interessante, porque eles contratam os nossos alunos como estagiários de história, porque eles, os alunos que estudam arquivologia e museologia estão sendo contratados, mas ainda é algo pequeno. E isso eu estou falando do universo do futebol. Porque se a gente for pensar as outras federações, eu imagino como isso deve ser. Ninguém entra
Não entra, a gente não consegue, é muito difícil mesmo. E a gente já é visto como inimigo, praticamente, quando a gente pede para entrar. Mais perguntas? Continua. Não, já foi. Eu vou perguntar, quer dizer. Acho que vai ter que falar. Não, assim, Você com essa sua sensibilidade toda para entender, quer dizer, captar que as pessoas, principalmente crianças, conseguem jogar bem vôlei, enfim, talvez tenha até um futuro. Você tem uma escola que você trabalha, mas algum clube, por exemplo, você já tentou trabalhar ou não te deixaram trabalhar, ou você pensa em fazer isso, para fazer justamente uma peneira, no caso do vôlei, que já deve existir algumas, né, para poder fomentar o esporte e levar essas meninas todas para... Vamos lá, o vôlei hoje é um esporte extremamente popular aqui no Brasil, muito assistido, pelo menos, na minha opinião, muita gente que eu conheço gosta pra caramba, e principalmente o vôlei feminino, que tem muito mais jogo do que o vôlei masculino, que é mais brutalidade mesmo, é mais pancada. Você já pensou então, ou teve oportunidade? Não, aqui no Rio de Janeiro o voleibol ele é trabalhado em clubes, né? Eu acho que o esporte ele tem que estar dentro da escola. Acho que assim, é muito difícil quem não vive próximo ao clube, não tem a chance de entrar no clube e praticar esporte. Por exemplo, essa escola que eu trabalho é em Duque de Caxias. Aonde eu trabalho só tem essa escola. A escola é o clube, ela é tudo, entendeu? Então, assim, para mim, isso é que tinha que acontecer dentro das escolas, de uma forma, não como educação física, mas você ter a oportunidade de poder praticar o esporte. Então, assim, os clubes fazem peneiras, cada vez fazem peneiras mais cedo, fazem peneira para mirim, eu nunca vi isso na vida, entendeu? Agora, a criança mal começa a jogar, já está fazendo peneira, uma coisa que dá uma pressão tremenda na criança. Eram coisas que antigamente se fazia peneira para entrar no time principal, agora se faz peneira para entrar no esporte. Isso não deveria acontecer nunca. Eu não sei, assim, eu trabalho na escola, não trabalho em clube, e trabalho com a minha escola de vôlei na praia. E, assim, eu ensino mais dessa maneira, nada diretamente para um clube, mas é lógico, se eu tenho atletas que jogam no clube e jogam comigo na praia, e tenho os jogadores da escola. E é isso, eu vou fazendo assim, dessa maneira, assim, não é dentro de um clube, nada disso. Obrigado. Lá, primeiro, depois eu lá. Você. Quando eu comecei a jogar vôlei também na escola, a gente também se reunia para jogar fora e tal, e não tinha muita menina. Aí acontecia muitos meninos não passarem a bola pra gente, ou então, tipo, não corta nela não, porque senão vai machucar. Aí acabava que a gente só tocava na bola na hora de sacar mesmo. Até conseguir o respeito deles, entendeu? Demorou. Aí eu queria te perguntar como é que foi quando você começou a jogar mesmo, lá no início, assim. Eu comecei a jogar voleibol na praia. E eu jogava com os meninos também. Jogava todo mundo junto, mas todo mundo coleguinha, assim, se vai brincando e vai jogando. Mas eu jogava muito, muito direitinho, desde pequena. Comigo era o contrário. Mas lá na escola, eu quando dou o treino, eu faço todo mundo, né, fazer a mesma coisa, todo mundo vai passar, vai ser cortador, vai ser levantador, vai ser, entendeu? É uma coisa que tem que acontecer. E é interessante porque quando, assim, lá só tinha futebol também nessa escola. Só tinha uma bola de futebol e todo mundo jogava futebol e as meninas não jogavam nada. Aí eu acabei que aos poucos eu fui tirando o futebol. Tirei o futebol, o voleibol ficou 3 vezes na semana e 2 vezes na semana ficou o futebol. Por quê? Porque o voleibol era mais democrático nesse sentido, eu conseguia fazer todo mundo jogar. Nada contra o futebol, eu gosto assim, mas às vezes o futebol é muito violento, porque só fica os meninos jogando e é assim, não dá nem chance de uma menina conseguir jogar.
porque eles vão muito forte. Porque tem que ter uma direção para conseguir colocar, né, todo mundo, para dar chance de todo mundo jogar, né? Mas é isso. Lá atrás o Glauco. Daniela, mas se quiser responder também, você pode. Nesse período de 40 a 70 que os esportes femininos ficaram legalmente proibidos, você conhece trabalhos de maneiras em que as mulheres encontraram para praticar esporte fora de clube, se tem um mapeamento disso já, se tem trabalho nesse sentido, e quais eram essas formas? Vocês estão... Quer fazer a rodada? Tem mais? Tem mais gente? Eu quero com ela. Pode fazer. Não, foi uma muito boa pergunta, porque a mulher, ela nunca desiste, né? Então, nunca desiste. Então, por exemplo, no futebol, em outros esportes eu não conheço as trajetórias, mas no futebol, a época que o futebol feminino foi proibido, se formavam times, por exemplo, de atrizes, que no fundo eram mulheres que queriam ser atletas e se diziam atrizes para jogar futebol. Durante muito tempo, por exemplo, em São Paulo, teve um futebol em circos. Então você tem até um caso em São Paulo de um puteiro famoso, enfim, aí as mulheres, né, as prostitutas formavam um time para jogar. Então você começava a ter notícias de ações que não podia caracterizar nem um pouco ser torneios profissionais, mesmo torneios amadores em algum momento se descobria e se proibia. E quando tinha notícia era assim, as vedetes, as atrizes, né, para um pouco disfarçar que seriam mulheres ali, que na verdade o objetivo era se reunir para jogar futebol, né. Isso tem algumas notícias, tem alguns trabalhos lá no museu, a gente tem um acervo, foi digitalizado de um cronista, um jornalista chamado Lover Ibach, que ele passou pra gente todas as fotos que ele tinha do período dos anos 40 e 50. Tem o caso famoso de Araguari, que é um time formado numa escola lá de Araguari, no Triângulo Mineiro, e feminino, que começou a fazer um torneio lá no sul de Minas, e depois em Minas começou a crescer, chegou até a capa da revista Manchete Esportiva em 1959. E quando foi para a capa da principal revista esportiva do Brasil, na época, aí começou a ter notícias lá, saiu no Globo, saiu lá nos jornais locais, o absurdo que era ter um time feminino, que tinha que proibir isso e tal. E a Federação Mineira vai lá e acaba o time, aí o time dura um ano. Então você tem, mesmo no amador, mesmo sendo um time de escola, você tem várias... Que esse é o ponto do trajetória feminina, né? Quando se proíbe legalmente. Você não tem qualquer continuidade da política e da ação. E quando você não tem continuidade, você não tem como formar base, solidez, né? Coisas sólidas, repercussão, organização. O futebol o decreto cai em 79, mas uma coisa que eu não falei foi a primeira seleção, a CND, né, a Confederação, o Conselho Nacional de Esportes, só vai regulamentar o futebol feminino em 83, 4 anos depois, e a primeira seleção se forma em 88. Aí tem um mundial na China em 88, então forma essa seleção para ir para esse mundial na China, que foi um pré-teste para a primeira Copa do Mundo, que foi em 91. E o futebol em Olimpíadas existe desde 1908, né, nas Olimpíadas de Londres, mas só vai entrar o futebol feminino em 96. E então você tem esse abismo, né, assim, porque muito pouco vamos lembrar que quem estava na FIFA entre 74 e 95 e 98 foi o seu João Avelange, que, né, não teve nenhuma modalidade feminina. Na segunda teve 2 esportes, mas mesmo assim não podia concorrer à medalha. Só foi ter times femininos e masculinos em todas as modalidades olímpicas nas Olimpíadas de 2012. Então aí a gente entende muito que o esporte está muito longe. Muito atrasado. A igualdade de gênero no esporte está muito longe, né? Tem uma coisa ao contrário que aconteceu com o voleibol de praia, que também é um esporte bem novo. E de repente, quando eles começaram a gente começou a andar, a jogar torneios para, né, promover o esporte, a gente começou a ver que as propagandas do voleibol de praia eram todas assim, a bunda da mulher, a bunda do biquíni, entendeu? E aí a gente rapidamente começou a entender que
para onde estava indo essa história. Aí as jogadoras se reuniram e foi no Japão, o primeiro campeonato que nós fomos jogar, a gente entrou no metrô, todos os cartazes que mostravam do torneio, não era assim, as meninas de costa, era a bunda mesmo, sabe? E aí fizemos uma reunião para pedir para aquilo não acontecer, para parar aquela maneira. E nos Jogos Olímpicos em 96, essa coisa é muito interessante, porque quando eu fui me preparar, eu e a Sana, a gente se preparou em casa, no hotel, sei lá, na casa que nós estávamos para ir para jogar a final, a gente estava arrumando a nossa bolsa e a nossa imagem, a imagem sempre que a gente tinha, né, quando vendo Olimpíada, outras épocas, e o time campeão subindo no pódio, todo pronto, com aquele agasalho todo lindo, bonito, né? Então eu lembro como se fosse hoje, a Sandra estava com a roupa dela toda que a mãe tinha passado, botou, sabe, né, se preparando para a hora do pódio. Era a final do pódio, a gente ia subir de qualquer maneira. Aí fomos pro jogo, né, e a gente com a nossa bolsa, aí ganhamos a final. Aí quando acaba de ganhar, tem aquela coisa, né, público e jornalista e tudo mais, aí a Sandra, vamos pro vestiário colocar a roupa, vamos colocar o uniforme. Aí passa a mulher do presidente da Federação Internacional e diz assim, hoje não, todas vocês de biquíni no pódio. Aí aquilo foi interessante, porque assim, era ela botando na cabeça do mundo uma imagem da mulher de biquíni no pódio. E assim, eu não vou esquecer nunca, assim, porque a Sandra ficou muito triste com essa história, entendeu? Parece que é uma besteira, mas foi o que pesou, entendeu? Porque aquela imagem da roupa, e a nossa agasalho era bem bonito, sabe? Era um branco assim, e que dava o lugar que era o pódio. O pódio não era um biquíni. E eu contei isso só porque faz parte também dessa história da coisa do biquinão no jornal. Mas aí vocês foram de biquíni? Fomos de biquíni. Todo mundo foi de biquíni. E foi a única modalidade. E eram 4 brasileiras. Eram. Uhum. Foi a única modalidade que foi de biquíni. Nem o atletismo também corre de sunga, mas ninguém vai de sunga pro pódio. É para cantar o hino nacional, né? É certo que hoje em dia cantar o hino nacional de biquíni, hoje em dia é o de menos. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe que talento não é tudo no esporte, né? A gente vê que tem muita gente talentosa que não chega a lugar nenhum, né? Eu acho que tem uma coisa de determinação, de disciplina. Como é que foi para você viver uma vida dentro dessa disciplina, dessa determinação, foco? Né? E querer ser campeão, você sempre quis ser campeão, ou não? Eu sempre quis ser campeão, acho que eu sempre quis vencer. Hoje em dia eu penso muito nessas coisas todas, porque a gente vai mudando, né? Nosso foco, tudo, né? Mas eu sempre quis vencer, mas eu sempre questionei também isso, sabe? Não bastava para mim vencer só. Tinha outras coisas que eu achava também que mereciam a minha atenção. Eu nunca fiz também só por alguma coisa. Se eu tiver que vencer e fazer uma coisa que vai contra tudo que eu acho, eu não vou vencer, eu vou mudar. Por exemplo, essa questão do pagamento para os homens e não pagamento para as mulheres, isso mexeu muito comigo. Sinceramente, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei nos Estados Unidos e foi assim, eu acho que foi o meu destino mesmo, né? De ter condições de começar um esporte, uma modalidade que foi criada pelo atleta. Isso foi de uma importância tão grande, eu acho que eu tive muita sorte, porque logo depois, quando o Comitê Olímpico pegou o voleibol de praia, ele transformou o voleibol de praia totalmente. Ele acabou aquilo tudo que era, né, que era a essência do esporte, que era feito pelos atletas, na cabeça dos atletas estava construindo uma coisa, sem dirigente, sem nada para atrapalhar. Aquilo então você conseguia ver o percurso todo direito, os mínimos detalhes, o cuidado do esporte, né?
Então, assim, eu acho que agora a luta é para fazer com que ele realmente, né, melhore e seja, e as pessoas tenham condições de praticá-lo com qualquer idade, de qualquer maneira, de todos os gêneros, entendeu? E que as mulheres realmente entrem, né, dentro dessa condição de uma melhor maneira, porque é tão bom quando você vê os dois lados praticando esporte. Faz tão bem a gente interagir com homens e os homens interagir com as mulheres, ou sei lá, com todos de qualquer forma. Isso é muito saudável, né? Isso é um mundo. Eu acho que essa é a potência do esporte. Quando você vai numa competição de uma Olimpíada, que você vê que está todo mundo ali, sabe? Atletas de todas as partes, e uma competição sadia, né? Não é uma guerra, não é nada. Então, eu acho que essa é a mensagem do esporte. Eu queria perguntar, essa senhora chegou a comentar que adorou, que viu uma mulher fazendo uma transmissão, né, de um jogo. As mulheres jornalistas também enfrentam o machismo nas redações e na cobertura. Eu trabalhei em jornal, ficava bem perto da editoria de esportes, aquele monte de homem, assim, e as mulheres. A única que tinha na época, assim, bem, né, na tela, muito, muito discreta, porque eles tinham realmente eram donos também daquela. É um feudo, né? Que eu acho que está mudando um pouco, mas a gente ainda vê mulheres sofrendo machismo, inclusive nas transmissões, né? Já aconteceu com uma repórter da ESPN, que eu conheço, inclusive, enfim, ela fazendo passagem, aí os homens passando em volta, passando a mão no cabelo e respondendo coisas obscenas para elas. Mas eu queria saber se vocês... E também tem uma questão na cobertura que eu acho que a gente precisa mudar, que é essa coisa da musa, né? A mulher sempre aparece como musa. A questão do esporte. E você falou que a mulher... O homem está sempre sendo noticiado, o Neymar está namorando, mas o Neymar, né, com as suas mulheres. Aí, quando aparece uma atleta, como aconteceu aqui na Olimpíada, né, que descobriu-se que ela tinha saído com outro atleta, então ela ficou difamada, inclusive pela imprensa, enfim. Queria saber como é que vocês acham, o que vocês acham dessa cobertura, se ela tem melhorado, né, com o tempo, e o que ainda falta melhorar para a gente acabar com esses estereótipos também, né? E esse machismo que as próprias mulheres enfrentam ao trabalhar nesse mundo muito masculino. A cobertura é isso. Durante muito tempo, no futebol e outros esportes, quando saía sobre esportes femininos, era sempre a musa, biquíni. Nunca a mulher como atleta e ali pelo seu feito, né, de atleta, né? Sempre a beleza em primeiro lugar, né? No vôlei até recentemente teve até outra Jaqueline da seleção que, você é tão bonita, como você chegou até a seleção? Bom, ela chega à seleção não por ser bonita ou feia, mas, né, tinham perguntas desse nível, assim, isso no último, né? Tem eu acho que a cobertura tem melhorado. O que eu acompanho a cobertura, eu vejo que tem se policiado mais para noticiar o esporte, não esses fatos relevantes. Mas você tem muito do imaginário, né? Quando a gente fez uma ação lá no museu, há 4 anos, em 2015, e a gente colocou na fachada várias jogadoras da seleção brasileira, desde a primeira seleção brasileira em 88, se ouvia do público assim, nossa, mas é mulher, que mulher feia. Aí os educadores do museu, isso é importante, né, da equipe do museu saber trabalhar isso. Bom, mas vamos lá, para jogar futebol precisa ser bonito ou feio? Sabe assim, isso é um dado, né? E os jogadores, vamos pegar uma foto aqui do nosso Ronaldinho Gaúcho, para dar um exemplo, né? Assim, por que você não chama um jogador feio de feio e uma mulher, né, quando não está no padrão esperado de beleza, né? Então ter todo esse trabalho foi super importante. O educativo falou que rendia mais falar sobre o futebol feminino na porta do museu com essas fotos do que eventualmente ali dentro, com as conquistas e tal, né? Você vê quanto tempo, né, tá nesses detalhes, assim, né? E é isso, a inserção da mulher na imprensa esportiva, na locução, como dirigentes. A gente teve uma técnica da seleção brasileira que foi a Emily.
Ela saiu por questões de organização, né? Ela tá no Santos hoje, é uma super técnica. Porque eu entendi que quando ela entrou, todo mundo ficou muito feliz. Exatamente, mas aí ela teve uma sucessão de empates e algumas derrotas, e dizem que não tava... E o nosso técnico atual tá na 7ª derrota seguida e não caiu, né? Então... mas provavelmente são questões que quem a mulher vive dentro dessas organizações que não pode criticar, não pode falar, não pode, né, e ser contra ali os cartolas ali, que isso complica muito mesmo a carreira de uma mulher, né? Eu vi um documentário sobre homossexualismo no futebol. E aí o documentário era muito interessante, porque assim, eles faziam uma pergunta se existia entre os jogadores, grandes jogadores, se alguém conhecia uma pessoa gay, um jogador gay, e todos eles diziam que não. Todos eles. Não, você já teve contato com alguém? Não, nem pensar, não sei. Mas assim, dos jogadores mais assim, sabe? Nenhum jogador assumiu conhecer ou que já viu, assim... ouviu falar. No entanto, o futebol feminino existe e todo mundo fala e não tem problema. Muito, assim, dura 10 minutos esse documentário e eu fiquei impressionada, assim, como é que pode? Por que eles não assumem? É lógico, imagina a dificuldade que deve ser. E a ponto de criar uma liga só de times gays, né? Agora existe a Champions League Gay, que é uma liga de times de futebol amador, né? Mas só de times gays. Um pouco por conta disso. Não existe um lugar no futebol para homens gays se manifestarem. Então, faça time só de gays, né? Mas o vôlei também tem no time masculino, se não me engano, até foi pra seleção. Agora tem, não, mas o vôlei nesse sentido ele está na frente. Ele tem o Douglas. Exatamente. Entendeu? Mas antes do Douglas teve aquele outro menino. Tem outros também, mas só que... não, teve um que foi o que abriu, assim, que sofreu muito, e o Douglas chegou, mas ele não conseguiu chegar à seleção brasileira. O Douglas chegou à seleção brasileira, ganhou o melhor jogador agora do Mundial, e todo mundo está tranquilo, entendeu? Mas assim, eu fiquei impressionada o futebol não ter. Aquilo me deixou, eu falei, gente, como pode? Mas tem pedófilos. Treinador pedófilo. Mas isso deve ter. Isso aí admite. Muito triste. Mas isso é um reflexo da questão machista também. Do machismo. Porque desde a escola, o garoto que é meio frágil e tal, joga vôlei com as meninas e tal, aqui é futebol só pro... Não, porque assim, o negócio é o seguinte, que começa o documentário com um jornalista falando do que acontece no jogo, de patolada, de pegar, passar a mão na bunda, entendeu? Das brincadeiras do futebol, que são brincadeiras super sérias. Inclusive a torcida grita coisas bem assim, gays, quando torce, sabe? São umas coisas, eu não sabia, eles começavam a cantar, eu não sabia, acho que eu não frequento muito o estádio. Eles cantam coisas estranhíssimas. E pra quem não é gay, é super gay. Todo mundo, sabe? E a brincadeira que é, sabe? Sempre chamando para esse lado. Então, assim, achei interessante esse documentário. Me despertou assim, pô, olha lá, de novo eles. Agora, já que eu quero dizer que eu sou fã, eu já te vi jogar várias vezes, principalmente ali em Caraí, quando você ia sempre, tinha as etapas ali, eu sou de Niterói, e a gente ficava lá, Jaqueline, Sandra, Mônica, Adriana. Já tirei várias fotos, tem um autógrafo de vocês. E, bom, eu vi essa semana que, se eu não me engano, acho que o Boticário está fazendo uma campanha para poder parar o expediente no jogo da Copa, do feminino agora, que vai ter a Copa do Mundo Feminino. E a gente sabe que o feminismo não é uma coisa nova, mas está existindo um grande movimento mundial e tal. E eu queria saber o que vocês acham das grandes empresas embarcarem nisso para fazer negócios e tal, mas se isso pode ser uma boa para o esporte feminino, se o esporte feminino já está passando ou deve passar por uma grande virada com esse incentivo, né? Outras empresas fazendo isso também. Eu acho uma boa. Eu vou parar para assistir.
Eu acho fundamental, eu acho que é isso. Quando você tiver finalmente empresas grandes, brasileiras, internacionais dando visibilidade, é que as coisas vão começar a ser vistas de outro modo, né? Porque é esse ciclo vicioso, né? De não tem dinheiro porque não tem patrocínio, o patrocínio não chega porque não aparece na TV, mas não aparece na TV porque não tem público, ou não tem evento, não tem campeonato. Então é fundamental o Boticário fazer essa campanha. A Nike entrou na campanha agora. A nossa exposição no futebol, no Museu do Futebol, vai ser patrocinada pelo Itaú. E foi o Itaú que chamou o museu para fazer essa ação. Quer dizer, não foi a gente lá que foi correr atrás, foi uns raros casos que uma empresa chama e fala: a gente quer isso, vocês topam? A gente, claro. Então eu acho fundamental, assim. Uma coisa importante que acho que a Jaque trouxe aqui é que isso ainda acho que não chega para as atletas, né, em termos de patrocínio. No futebol eu sei que a Cristiane agora voltou para o São Paulo e tem um patrocínio da Adidas. E a Marta tem um patrocínio da Puma, mas são duas de ponta que tem algum patrocínio direto de empresa, né? O resto toda a seleção ainda não tem. Então mas é um caminho, né? Porque é assim que aquela lista do Google lá que eu mostrei vai começar a mudar, né? Quando começar a ter marca, né? Fazendo ali, usando a imagem dos jogadores, né? Isso aí. Mas, temos eu acho que sim, mas é uma coisa sobre a mulher como torcedora, porque é complicado. E aí, já que vai ter essa exposição, tem muitos anos que eu fui no Museu do Futebol lá em São Paulo. Então você vai ter essa exposição sobre o futebol feminino, se tem alguma coisa sobre mulher na arquibancada, mulher como torcedora. Deve sofrer também. Você deve saber que a palavra torcida vem de um gesto feminino, né? De torcer lá em cima, enfim. Sim, a gente vai ter espaço para as mulheres torcedoras. Em 2017, a gente fez no museu o primeiro encontro nacional de meninas de torcidas organizadas do Brasil. Ou seja, a torcida organizada é uma coisa que existe desde os anos 40 ali. E foi só em 2017 que as meninas de organizadas fizeram um movimento. E o movimento era justamente assim, para reivindicar, poder tocar no bandeirão, porque não pode, tocar bateria, que não pode, ir de shortinho no estádio, naquele calor, porque não pode, porque você vai com roupa curta, é chamada de vadia. E aí, tem que ir de legging, de uniforme. Porque senão você é assediada, mil formas. E o que eu achei muito interessante também, que as meninas ali, todas as meninas de organizadas, né, foram com seus fardamentos e ficaram na paz ali, tinha torcidas super rivais lado a lado, mas entenderam que aquele momento era um momento supra-rivalidade, assim, né, para poder falar da participação feminina. E muitas delas, inclusive, reivindicaram o direito de ir para brigas, assim, para entrar nas brigas das torcidas. Né? Afinal de contas, isso é uma questão para as torcidas organizadas, né? Para além de poder fazer as mesmas coisas que os homens fazem nas torcidas, né? Não ficar só nas ações beneficentes, né? Nos churrascos, na cozinha, né? Então, isso, nossa exposição vai trazer, sim, esse lado. Como vai trazer também uma realidade. Hoje a gente tem mais de 2.000 times femininos no Brasil, ninguém conhece, onde estão esses times, quem são essas pessoas, as modalidades. Quer dizer, o futebol feminino cresceu, a gente ainda conhece pouca coisa ali quando conhece a da seleção, ou então soube que vai ter a condição dos clubes de camisa, né? Para participar da Libertadores tem que ter um time feminino. Então também não é só isso a condição, são várias outras condições que os clubes têm que ter, condições nos estádios, uma série de critérios, mas tem o futebol feminino, então coloca-se como feminino, agora tem a obrigação de fazer. Bom, não é mais do que obrigação e não é a única obrigação dos clubes, né? Então isso tudo a gente vai trabalhar, assim. E a facilidade hoje é conseguir ter um pouco mais de acesso a essas informações, principalmente das próprias jogadoras, né, que já veem o museu um lugar, elas, né, geralmente falam, o Museu do Futebol virou a casa do futebol feminino, um lugar que a gente confia de ir lá contar a nossa história, que a gente sabe que se contar a história lá vai ter uma boa repercussão, né, não vai ser
tratado de forma negativa na mídia ou, né, ter algum tipo de perseguição, enfim. Temos mais perguntas? Eu não tenho pergunta, mas eu tenho só um registro que eu gostaria de fazer, que nesse tema Mulheres no Esporte, a gente não falou, e é natural, um esporte que não é muito popular, que é o tênis, que Marista Bueno foi campeã, conhecidíssima na época também, e a gente praticamente esquece a história, né? Esquece esse tipo de coisa. Acho que isso a gente esquece até do Guga, que é mais recente, e é homem. O tênis só registro, é para futebol, né? Futebol. Eu tenho uma amiga que é editora do Globo, do Esporte, ela comentou aqui no meu post que quando se está do outro lado do balcão, que é ela, né? E aí pergunta, não é raro ouvir, mas o que você fez para conseguir essa informação que eu não tenho? Como você faz para conseguir as informações? Ou pergunta de coleguinhas jornalistas. São coisas que a gente nem imagina, né? Que é tão... É sutil, né? Não, nesse nem é sutil mesmo, mas assim, a gente não imagina que vão ser capazes de perguntar, de fazer a piadinha. Mas tem isso. Eu tenho mais uma pergunta. Você falou sobre o trans, as trans no esporte e tal. Tem uma questão que eu sou meio tarado em Olimpíadas de inverno, de tudo, eu assisto tudo e tal. E nessas últimas que rolou, eu e minha parceira, a Ana, a gente ficou discutindo muito em casa sobre esportes que homens poderiam jogar contra as mulheres e vice-versa. Né? E ela, não, isso aqui dava. E eu, pô, isso não dava, não tem como, porque existe uma diferença. O homem é muito mais forte, mas a mulher é mais habilidosa, né? E aí a gente ficou discutindo várias coisas. E a gente chegou a um acordo sobre algumas modalidades, que daria pra gente fazer um contra e tal, e outras não. Só tem o hipismo, eu acho. Né? E eu falei que o que seria muito legal, que eu acho que seria muito legal, era se algumas modalidades começassem a investir mais em mistos, né? Porque a gente sabe que o vôlei tem alguns campeonatos mistos, o vôlei de praia também, mas não tem no de quadra, no olímpico. Tênis tem também e tal, não sei se tem olímpico, tênis misto, acho que não tem nenhuma modalidade mista. E eu falo que isso seria legal, porque eu acho que acrescentaria muito tanto para o esporte feminino quanto para o masculino, essa troca, entendeu? Na evolução de todas as modalidades. E eu quero saber se vocês concordam, o que vocês acham disso, sei lá. Eu concordo. Eu joguei um campeonato misto de voleibol de praia e foi maravilhoso. Mas aí é engraçado, você encontra jogadores para fazer isso, não são todos, né? Assim, porque tem essa diferença da rede, né? Você tem que colocar para sair jogo, mas fica ótimo. E realmente, você me deu uma boa ideia. Depois a gente conversa. Daniela, aí você responde e a gente termina, que a gente tem nosso sorteio. Bom, eu não sou atleta, né? Longe disso, mas eu gostaria muito de poder ver isso. E eu acho que tem muito a ver com o que as mulheres querem, né? Que elas não querem estar acima, elas querem estar ao lado, né? Querem fazer as mesmas coisas que os homens fazem há muito tempo. Então, por que não? Jogar junto na mesma quadra, né? No mesmo campo, na mesma piscina. Então, acho que é isso, assim. Tem diferenças vão haver, mas o importante é você ter igualdade de oportunidade, né? Que eu acho que é isso que o esporte durante muito tempo no mundo não proporcionou às mulheres, né? Obrigado. Bom, queria agradecer